paralelos, meu nome é Luiz Morris, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com balanceamento de equações. Mas para que eu consiga te ensinar o balanceamento de equações, você precisa aprender primeiro o que é número de oxidação, popularmente conhecido como NOx. O NOx é o número relacionado a uma carga elétrica que um átomo apresenta em determinada substância, certo? Eu sei que esse conceito é um pouco abstrato, mas nos exemplos você vai entender como trabalhar com ele. Mas para isso nós precisamos analisar duas situações diferentes, as ligações iônicas e as ligações covalentes. Na ligação iônica, o NOx, é a carga real de um átomo em uma determinada substância. Certo? Então vamos lá analisar o que são esses conceitos. NaCl, o que nós precisamos lembrar? Que é uma ligação iônica, portanto, um átomo dá elétrons ao outro. Nós iremos imaginar a formação desta molécula. Então vamos lá. Na, primeiramente, tinha o seu elétron, por estar na família 1A da tabela periódica. Já o cloro, por estar na 7A, tem 7 elétrons. Então, para formar o composto, o que vai acontecer? O sódio irá dar um elétron para o cloro, fazendo com que o sódio fique com NOx mais 1, enquanto o cloro, por receber o elétron, fique com NOx menos 1. Nós devemos tomar muito cuidado com esses sinais. Primeiro, o correto é sempre representar o símbolo antes do sinal. Sempre que você falar de carga, é obrigatório colocar o mais, você não pode comer o mais. E sempre representar antes do número. Então, o que eu quero chamar muita atenção é o seguinte, você muitas vezes pode pensar, o sódio dá um elétron, então, como ele deu, ele tem que ficar negativo. Isso é um raciocínio errado. Sempre quem dá fica positivo, sempre quem recebe fica negativo, né? Melhor dizendo, aumenta o seu NOx e abaixa o seu NOx. Agora vamos analisar o MgBr2. O MgBr2, o magnésio está na família 2A, apresenta 2 elétrons de sua última camada, e o bromo apresenta 7 elétrons de sua última camada. Perfeito? Então, para formar o composto, o que irá acontecer? O magnésio irá dar esse elétron para o bromo. O bromo, portanto, ficará, como ele recebeu o elétron, com NOx menos 1. O magnésio, observe que ele ainda tem outro elétron para doar, para respeitar a regra do octeto, para ele ficar estável. Então, o que nós iremos fazer? Chamar outro bromo. Quando chamamos outro bromo, esse magnésio irá doar esse outro elétron para o bromo. Esse bromo também ficará menos 1 seu NOx, enquanto o NOx do magnésio será mais 2, porque ele doou 2 elétrons. Certo? Você muitas vezes pode ter a tendência de inverter as cargas, inverter os coeficientes, perdão. Pegar esse 2 e jogar para cima do magnésio, falar que o magnésio é mais 2, e pegar o magnésio, que aqui no caso é 1, e jogar para cima do bromo, falar que ele é mais 1, menos 1. Correto? Porém, esse raciocínio nem sempre é verídico. Nós vamos analisar o sulfito de cálcio, que ele não dá certo neste caso, porque na hora que nós realizamos ele, nós cortamos os coeficientes, se você for montar este composto. Então, quando eu chegar em compostos, o que você vai fazer? Olhar na tabela periódica. Cálcio da família 2A. Então, ele tem 2 elétrons em sua camada de valência. O enxofre tem 6 elétrons em sua camada de valência, por estar na família 6A. O que vai acontecer? O cálcio vai doar esses 2 elétrons para o enxofre. Como o cálcio doou os 2 elétrons, o seu NOx será mais 2. Enquanto o enxofre, como ele recebeu 2 elétrons, o seu NOx será menos 2. Observe uma coisa, aqui é menos 1 para cada bromo. Só chamar a atenção para cada bromo. Porque mais para frente nós vamos ver que a soma
dos coeficientes sempre tem que dar zero. Em casos de átomos, de moléculas eletricamente neutras. Tá, vamos lá. Quanto à ligação covalente. Qual que é a grande diferença da ligação covalente com a ligação iônica que vocês aprenderam lá atrás? A diferença é que a ligação covalente não há doação de elétrons, há um compartilhamento. Então a nossa definição ficará um pouquinho diferente. Ela ficará, a carga aqui não é real de um átomo, aqui não, aqui é a carga aparente. Aparente de um átomo em um determinado composto. Perfeito? Então vamos analisar agora o HCl. O hidrogênio tem um elétron em sua camada de valência. Já o cloro tem 7 elétrons em sua camada de valência. Correto? Porém, lembre-se que um é metal e o outro é ametal. Bom, um é hidrogênio e o outro é ametal. Nessa situação, nós vamos ter uma ligação covalente caracterizada pelo compartilhamento. Eu sei que não é certo fazer isso que eu irei fazer aqui, este balãozinho, em uma prova discursiva. Porém, para fins representativos, nós iremos usar HCl. Tá. Então é agora. Ninguém doou, ninguém recebeu. Como é que eu digo o NOx desses dois elementos? Nós precisaremos decorar aquela linha de eletronegatividade. Que seria: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembrando que daqui para cá, da esquerda para a direita, a linha é crescente. Ou seja, o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo. Então vamos analisar aqui. Vamos achar aqui, ó. Nessa situação nós temos o cloro e o hidrogênio. O cloro, por estar mais à direita da linha, nós teremos que ele é mais eletronegativo. Então, na prática, a distribuição de elétrons não irá ficar como desenhado aqui. Ela irá ficar assim, ó. Os dois átomos estão utilizando os elétrons? Estão utilizando os elétrons. Porém, os elétrons estão mais pertinho do cloro, enquanto estão mais distantes do hidrogênio. Então, beleza, nós vamos dizer que o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do cloro é menos 1, porque está mais perto, mais distante. Para usar essa palavra, mais distante e menos distante. Vai ficar louco. Entendeu? Tá. Então vamos lá. A água. Vamos analisar a água, H2O. Eu vou representar de forma linear, mas lembre-se que quando se representa H2O, se representa com uma angulação análoga a essa, porém eu vou representar de forma linear para nós analisarmos ela. Vamos lá. O oxigênio está na família 6A, tem 6 elétrons em sua camada de valência. O hidrogênio tem 1. O que irá acontecer de novo? Irá acontecer o compartilhamento. Compartilhamento. Correto? Vamos de novo recorrer à nossa linha de eletronegatividade. O oxigênio está mais à direita da linha do que o hidrogênio. Portanto, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Sendo assim, os elétrons não irão ficar desse jeito, irão ficar mais ou menos assim. Portanto, se observa que tem 2 elétrons a mais pertinho do oxigênio, então ele tem o NOx menos 2. Enquanto cada hidrogênio tem um elétron mais distante de si. Mais 1. Agora, para finalizar essa primeira etapa, nós iremos analisar o H2. Por que o H2? Porque o H2 é formado por 2 átomos iguais. Então, se nós recorrermos à linha de eletronegatividade, os 2 átomos estarão posicionados no mesmo local.
Como eles estão posicionados no mesmo local, na hora que eles compartilharem os elétrons irão ficar de distâncias similares entre os dois átomos. Quando isso ocorre, nós dizemos que o NOx é zero. Então, recapitulando rápido. Ligação iônica, nós iremos analisar quem está doando e quem está recebendo. E ligação covalente, nós iremos analisar quem está mais longe ou mais perto do átomo, do elétron. Para isso, nós precisaremos recorrer à linha de eletronegatividade, que vocês precisam decorar. Lembrando que tem uma macetinha, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Agora, dando continuidade à nossa matéria, para nós analisarmos compostos maiores, nós iremos precisar de algumas regras para determinar o NOx. Então, a primeira regra será para a substância simples. Toda vez que você tiver uma substância simples, o NOx será igual a zero. Certo? Então, lembra que anteriormente nós analisamos o hidrogênio ligado ao próprio hidrogênio? Uma ligação covalente nós falamos que o NOx é zero. Nós podemos generalizar para qualquer composto que seja formado só por um átomo. Por um átomo não, né? Seja uma substância simples, por um mesmo tipo de átomo. Então, toda vez que tiver cloro 2, o cloro será zero. Bromo 2, o bromo será o NOx zero. Iodo 2, o iodo será NOx zero. Para qualquer elemento que venha sozinho, será NOx zero. Lembrando que tem que estar eletricamente neutro. Qualquer metal que você também pegar, lembrando que a representação dos metais não envolve o coeficiente aqui embaixo, então nós não sabemos quantas moléculas de ferro tem. O NOx também será zero. Então, o NOx do ferro, nesse caso, será zero. Zinco, zero. O cobre, zero. Essa regra é muito fácil, muito simples de decorar. Então, vamos para a segunda regra, que é sobre o hidrogênio, que começa a complicar um pouquinho mais, porque ele tem dois NOxes possíveis. Sobre o hidrogênio, nós teremos dois NOx. Normalmente, apresenta NOx mais 1, exceto quando formar um hidreto metálico. Agora observe o seguinte, as regras que eu vou passar daqui para frente são regras dos elementos dentro de um composto maior. Essa daqui não, essa aqui é uma regra do próprio composto, né? O Br2 é um próprio composto. A partir de cá será em compostos maiores. Então se eu pegar uma fórmula química que tenha um hidrogênio lá no meio, normalmente o hidrogênio vai ser mais um. É mais fácil, na hora que a gente tiver os compostos grandes, a gente vai precisar de alguns decorados, para a gente ter um ponto de partida. Então, usar o hidrogênio mais um é uma boa dica. Exceto quando está ligado ao hidreto metálico. O que é um hidreto metálico? Seria isso aqui. O hidrogênio ligado a um metal. Nesse caso, o hidrogênio tem NOx menos 1. E o metal, como eu peguei o sódio, né? No caso aqui é mais 1. Nem sempre o metal é mais 1. Mas o hidrogênio sempre será menos 1 quando ligado a um metal. Mas via de regra, ele será menos 1. Mas via de regra, o NOx do hidrogênio é mais 1. Porque é muito mais comum você encontrar ele ligado a metais do que metais. Agora vamos lá, sobre o oxigênio. O oxigênio tem alguns NOxes. Porém, o mais importante do oxigênio é o menos 2. O NOx do oxigênio será menos 2.
Agora eu vou roubar a última aula de química de vocês. A última aula de química vocês aprenderam óxidos, certo? Então, dentro dos óxidos tem uma classe bem restrita, que são os peróxidos e os superóxidos. Quando o oxigênio está em uma condição de peróxido, seu NOx é mais um. Vamos escrever isso? Exceto quando, menos um, perdão, exceto quando em um peróxido, que será menos um, e superóxido, será menos meio. Lembrando o seguinte, peróxido, até que vocês vão saber, superóxido é a exceção da exceção da exceção. Muito raro de se achar. Então, sempre que você vê um oxigênio, peróxido, só vou dar um exemplo rápido de peróxido, H2O2. Observe, o hidrogênio nesse caso irá aparecer como mais um, que é via de regra, que a gente sempre irá utilizar, mais um, e o oxigênio, menos um. Os seus NOx, certo? Isso aqui seria um peróxido. É nada mais nada menos que um oxigênio ligado ao oxigênio. Se você abrir essa molécula, você terá isso daqui. E por que ele fica menos um? Porque ele atrai somente um elétron desse hidrogênio. Como os dois são iguais, a atração aqui é a mesma e fica zero. Então ele vai atrair este elétron, ficando com menos um. Este elétron, este aqui ficando com menos um, e cada hidrogênio mais um. Correto? Agora eu vou passar uma tabelinha para nós aprendermos, né? Que são alguns NOx fixos. São elementos que dificilmente variam o seu NOx. Eles variam o seu NOx em condições extremamente especiais, nas quais vocês não precisam saber, não vai te perguntar em lugar nenhum, e que, via de regra, nós podemos usar eles como NOx fixos. Eles são a família 1A na tabela periódica, com a prata. Lembrando que isso aqui eu estou falando com NOx fixo dentro de uma molécula maior. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. 1A, prata, NH4. Correto? Sempre terão NOx mais 1. Agora, nós também teremos 2A com o zinco, que terá NOx mais 2. E nós também teremos a 3A. Essa aqui não tem mais ninguém junto. Tem uma exceção, porque sempre tem, né? Exceto será mais 3. Então, essas aqui são as primeiras regrinhas. Eu vou sair um pouquinho da frente do quadro e já volto com o restante das regras. Mais para frente nós iremos aplicar essas regras e entender melhor como elas funcionam. Dando continuidade à nossa matéria, das regras para determinar o NOx, nós iremos utilizar a soma algébrica. A soma algébrica, vocês devem perceber que eu não utilizei muitos exemplos anteriormente, porque os exemplos irão se encaixar aqui, sendo que esses exemplos servem para os demais. Vocês vão entender agora. Em moléculas neutras, nós temos que separar a soma algébrica em dois casos, em moléculas neutras e em íons poliatômicos. Em moléculas neutras, a soma dos NOx sempre dando uma ênfase ao sempre, será 0. Ah, professor, não entendi. Você vai entender. Vamos analisar o CO2. Lembra que anteriormente nós aprendemos a regra do oxigênio? Que o oxigênio, caso não seja um superóxido ou um óxido, que é água oxigenada, ele apresentará NOx menos 2. Eu vou escrever vou dissertar essa molécula só para conseguir enxergar melhor. CO2. Como
Como nós sabemos que o oxigênio tem NOx menos 2, lembrando que cada oxigênio tem NOx menos 2, quanto será o NOx do carbono? Visto que o NOx do carbono não é fixo, então nós iremos utilizar a soma algébrica. Como você não vê nenhuma carga aqui, será a soma algébrica de molécula neutra. Sempre será zero. Então o que a gente pode falar? Que o menos 2 desse oxigênio, menos o menos 2 desse oxigênio, mais, eu vou chamar de X, o NOx do elemento carbono, mais X será igual a zero. Se você realizar essa conta, X será igual a mais 4. Então o NOx do nosso carbono será mais 4. Isso aqui é a forma completa de se realizar a soma algébrica. Porém, tem um jeito mais simples. Nós sabemos que o NOx do oxigênio é menos 2. Coloque embaixo menos 2. Lembrando que na prova discursiva você tem que explicar que você está colocando o NOx embaixo. Pois se você deixar essa bagunça que vai ficar aqui no final, o seu examinador não irá entender. Então especifique que embaixo é o NOx do elemento. NOx menos 2. Quantas moléculas de oxigênio nós temos? 2. Menos 2 vezes 2. Nós temos um NOx total causado na molécula pelo oxigênio de menos 4. Isso aqui tem que ser igual a zero mais X. É só uma forma mais simplificada de representar. Se você fizer essa conta, você descobrirá também que o NOx do carbono nesta situação é mais 4. Vamos fazer outro exemplo? Vamos para o H2SO4. Certo? O H2SO4, nós sabemos que o NOx do oxigênio, por não estar ligado a um superóxido, não estar ligado a um peróxido, é menos 2. Observe que nós temos 4 moléculas de oxigênio. Então, eu irei passar para cima multiplicando. Menos 8. Já o hidrogênio, como ele não está ligado, não está em formação de um hidreto metálico, o NOx dele será mais 1. Como nós temos 2 hidrogênios, o NOx total causado pelo hidrogênio será mais 2. Portanto, nós iremos tentar descobrir o NOx do enxofre, neste caso, mais X, igual a zero. Ao realizar essa conta, nós descobriremos que o NOx, o X, é igual a mais 6, sendo o NOx do enxofre mais 6. O último exemplo, para encerrar, HNO3. Nós sabemos que o NOx do oxigênio, por não estar ligado ao superóxido, não está ligado ao peróxido, é menos 2. Multiplicado por 3, ele irá causar na molécula um total de menos 6. O hidrogênio mais 1, só tem um hidrogênio, então vai mais 1 aqui para cima. Quanto que é o NOx do nitrogênio? X. Só botar um mais para separar. Então, quanto que irá ficar? Nosso NOx, nosso X. Nosso X é igual a... Isso aqui é igual a zero, né? Se você realizar a conta, o nosso X será igual a... menos 5. Mais 5, perdão. Então, nós sabemos que o NOx do nosso nitrogênio nesta situação é de mais 5. Isso aqui é para moléculas neutras. Observe que nenhuma das moléculas tem cargas iniciais aqui. Agora nós iremos analisar íons poliatômicos. O que são íons poliatômicos? São moléculas que apresentam este coeficiente. Ou seja, o que esse coeficiente nos diz? Nos diz que está sobrando 2 elétrons nessa molécula. Está sobrando um elétron nessa molécula, está sobrando um elétron nessa molécula e um nessa molécula também. Então tá, como é que fica a nossa soma algébrica em íons poliatômicos? A soma dos NOx sempre dando ênfase ao sempre, será igual à carga professor, não entendi. Vamos entender no nosso exemplo.
NOx do oxigênio, como já sabemos, menos 2. Menos 2 vezes 4, ele está causando uma distorção de menos 8. Porém, observe que nosso átomo é menos 2. Nosso íon é menos 2. Então, nós iremos descobrir mais x, né? Nosso íon, como ele é menos 2, essa soma tem que dar menos 2. Antigamente, quando nós trabalhávamos com moléculas neutras, aqui era zero. Agora, quando estamos trabalhando com íons, aqui será o valor do íon. Então, vamos lá. Só vou transcrever essa frase aqui para baixo. Mais x menos 8 é igual a menos 2. Portanto, nosso x será igual a mais 6. Então, o que isso nos diz? Nos diz que nosso NOx, o nosso enxofre, é mais 6. Descobrimos o NOx do nosso enxofre. Vamos para o NO3-. Já o NO3-, a carga, o oxigênio tem NOx menos 2, precisamos descobrir o NOx do nitrogênio. O oxigênio tem NOx menos 2, multiplicado por 3 irá causar menos 6 na molécula. Menos 6. Como ele já tem um menos, a soma tem que dar menos 1 mais x. Transcrevendo aqui para baixo, mais x menos 6 é igual a menos 1. Quanto que dá o nosso x? Nosso x dá igual a mais 5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso nitrogênio tem um NOx mais 5. Vamos para o OH-. E agora, o que a gente vai fazer? Nós sabemos o NOx fixo do oxigênio, que é menos 2. Supondo que nós não saberíamos o NOx do hidrogênio, nós sabemos que ele é mais 1. Supondo que a gente não soubesse, como é que a gente iria descobrir? Menos 2, só é uma, passa menos 2 para cima. O hidrogênio, x. Quanto que dá a soma? Menos 1. Transcrevendo aqui para baixo. Portanto, x é igual a mais 1. Lembra daquela regra? Que o hidrogênio sempre, de modo geral, se não for ligado a um hidreto metálico, terá NOx mais 1. Nós acabamos de provar que ela é verdade. Pegamos um elemento, nós sabemos o NOx do oxigênio, nós descobrimos que o hidrogênio tem NOx mais 1. Então, será que serve essa regra? Essa regra serve para você descobrir um átomo dentro de uma molécula. Você não sabe o NOx desse átomo. Mas para isso você precisa reconhecer as regras anteriores para ter alguns NOx fixos, para com que a soma você consiga descobrir o NOx do elemento que você não sabia anteriormente. O último exemplo, MnO3. Oxigênio, menos 2. Multiplica por 3, vai causar uma distorção de menos 6 na molécula. Como é negativo, o total tem que ser igual a menos 1 mais x. Quanto que será o NOx do MN? O NOx do MN será, se nós realizarmos essa conta, será mais 5. Então nós conseguimos descobrir o NOx de elementos que anteriormente nós não descobrimos. Agora nós vamos para o ponto principal da nossa aula, que seria o balanceamento das equações químicas. E nós precisamos desses conceitos para realizar o balanceamento. Então eu vou passar uma lista para vocês. Eu indico que vocês parem o vídeo agora e façam a parte 1 da lista, que seriam encontrar os NOx dos elementos que eu irei propor. Porque se você não conhecer daqui, a compreensão daqui para frente será mais difícil. Agora, aproximando do objetivo final da nossa aula, que é aprender o balanceamento por oxirredução, antes nós precisamos entender o que é uma reação de oxirredução. Uma reação de oxirredução é quando, ao decorrer de uma reação, a alteração de NOx. Então vamos lá.
vamos analisar aqui embaixo. E agora eu vou acrescentar uma nova nomenclatura. É a mesma coisa que você já estudou, só com um nome diferente. O carbono, nesta reação, por estar sozinho, ele apresenta NOx 0. O oxigênio, por estar sozinho, apresenta NOx 0. Agora vamos analisar a molécula CO2, ou dióxido de carbono. O CO2, ele tem o oxigênio, que nós sabemos que em moléculas, por não estar ligado a um peróxido, por não estar ligado a um superóxido, ele tem NOx menos 2. Nós já realizamos o descobrimento, né, descoberta dos NOx aqui, mas iremos fazer de novo. Menos 2 com 2, menos 4 será a alteração total de NOx da molécula de CO2. Portanto, para dar zero, pela regra da soma algébrica, o carbono tem que ter NOx mais 4. Só colocar o mais x aqui igual a zero. Né? Então, agora eu quero que vocês observem uma coisa. O carbono, ele deu elétrons. Ele perdeu elétrons nessa reação química. Ele alterou o seu NOx, passou de 0 para mais 4. Portanto, é uma reação de oxirredução. Mas como ele deu elétrons, nós caracterizamos ele, nós falamos que ele oxidou. Então, a partir de agora, toda vez que eu falar que alguém oxidou, é que deu elétrons. Só mudei a nomenclatura, é a mesma coisa. Vamos lá. Quem oxida, doa elétrons. Eu vou colocar esse doa entre aspas, porque nós sabemos que na ligação covalente não há a doação de elétrons, e sim um compartilhamento. Mas para simplificar na hora de eu falar, eu irei falar doar ou receber. No caso agora eu vou começar a falar oxida. Quem oxida, doa elétrons. Vamos lá? Então o que aconteceu com o oxigênio, professor? O oxigênio diminuiu seu NOx, passou de 0 para menos 2. Ou seja, ele recebeu 2 elétrons. Então, agora, a partir de agora, a gente vai falar que quem recebe 2 elétrons, na verdade, reduz. Então, quem reduz, recebe elétrons. Mesma coisa que você sabia, só que com um nome diferente. Para você guardar isso, nós temos uma frase. Para alguns ajuda, para outros não. Se ajudar, você armazena ela, que é oca. Você precisa lembrar da oca. O que seria a oca? Quem oxida, cede elétrons e aumenta o NOx. Vamos analisar? O carbono aumentou o NOx, cedeu elétrons, então nós chamamos que ele oxida, ou oxidou. Vamos para a reação de baixo. Quem nós sabemos que é o NOx fixo aqui? Oxigênio, menos 2. Multiplicado por 3, menos 6. Ferro, observe que são 2 ferros, isso aqui igual a 0. Como são 2 ferros, acho que é um detalhe que eu não comentei na explicação passada. Esse coeficiente vem junto com x, 2x. Então nós teremos que o x será igual a 3, pela regra da adição algébrica. Então o nosso ferro é mais 3. Agora, a partir daqui em diante, eu vou fazer os NOx mais rápido para essa aula não se estender muito. Carbono menos oxigênio menos 2, carbono mais 2. Ferro, por estar sozinho, 0. CO2, acabamos de descobrir ali em cima, eu já vou pôr direto. Perfeito? Então vamos analisar novamente. O ferro passou de 3 para 0. Ele diminuiu, porque 3 é maior que 0. Observem isso, porque muitas vezes, como há muitos sinais, a gente acaba confundindo quem ganha, quem perde, quem aumenta e quem diminui. O ferro, ele ganhou 3 elétrons. Então, ele reduziu, porque ele diminuiu o seu NOx. Desculpa o corte aí, mas o telefone, alguém me ligou na hora aqui e o telefone parou de gravar. E eu observei uma coisa, aqui eu tinha colocado o NOx errado, mais 4, como a gente achou anteriormente. Então vamos lá, continuando nosso seguinte raciocínio. Como o ferro reduziu, porque ele diminuiu o seu NOx e ele ganhou elétrons, nós vamos analisar o carbono. O carbono passou de NOx mais 2 para mais 4. O carbono aumentou o NOx, portanto ele oxidou. Ou seja, ele cedeu elétrons. E para que ele cedeu? Os elétrons não são perdidos.
Lembre-se da lei de Lavoisier. Como ele cede elétrons, quem armazena é o ferro. Vamos para a última equação. Zn. Zn, como está um átomo sozinho, NOx, 0. Hidrogênio, como a gente já sabe, mais 1. Pela própria carga em cima, nós sabemos que é mais 1. Hidrogênio sozinho, 0. Zinco, própria carga dele, mais 2. Correto? Então vamos lá, vamos analisar o zinco. O que o zinco fez? O zinco aumentou o seu NOx, portanto ele cedeu elétrons. E quem diminuiu o seu NOx? O hidrogênio. Então nós falamos que o zinco oxidou e o hidrogênio reduziu. Nada mais, nada menos que isso. Agora eu irei colocar uma equação consideravelmente grande, difícil de se balancear por tentativa, para nós realizarmos o balanceamento por oxirredução e nós iremos usar essa nomenclatura que acabamos de aprender. Para isso eu vou precisar do quadro inteiro, então eu vou sair aqui da frente para você dar uma olhada no quadro e vou escrever a reação completa. Dando sequência à última etapa e mais importante da nossa aula, que é o balanceamento. Nós aprendemos o NOx para conseguir balancear com eficácia essa equação. O que seria balancear? É deixar todas as quantidades de átomos de um lado igual à quantidade de átomos de outro, para com que assim nós respeitarmos a lei de Lavoisier. Para isso, nós iremos seguir alguns passos, que no final da aula eu irei deixar uma foto para vocês com os passos narrados. Por enquanto, só vem seguindo comigo. Vamos lá? Primeiro passo de todos é colocar o NOx em todo o mundo da equação. Observe que aqui nós vamos ter um engasgo, mas esse engasgo é proposital. Vamos lá. Menos 2, menos 8. Mais 1, mais 1. Mais x igual a mais 7. Menos 2. E agora? Nós não sabemos o NOx do ferro, nós não sabemos o NOx do enxofre, nós não temos regras para isso. Mas eu preciso que você observe com SO4, ele se repete em vários termos da equação. Quando isso acontece, normalmente é derivado de um ácido, que é esse daqui, que vem do ácido, inclusive deste ácido sulfúrico. Então vamos lá, o que nós iremos fazer? Iremos usar outro termo para achar o NOx do enxofre, já que o NOx será constante, você irá entender. O NOx do enxofre, neste caso, é mais 6. Perfeito? Então, o que a gente pode falar? Que o NOx do oxigênio, sempre que nessa molécula é SO4 menos 2, será isso daqui. Então, nós podemos padronizar para todo mundo da equação. Depois de colocar o mesmo NOx para todo mundo da equação, iremos terminar de fazer os NOx restantes. Ferro, NOx, mais 2. Observe que aqui é menos 2, multiplicado por 3 vai ficar menos 6. Observe que o 2 sobe junto. 2x igual a 0. NOx do ferro, mais 3. NOx do potássio fixo, mais 1. NOx do manganês, nesse caso irá variar, menos 2, menos 8. Multiplicado por 4, menos 8. Mais 6. Manganês vai sobrar, mais 2. Água, como nós já fizemos anteriormente. Depois de colocar o NOx em todo mundo da equação, a gente vai partir para o próximo passo, que será achar quem reduz e quem oxida. Vamos analisar? Observe que o ferro passou de mais 2 para mais 3, sendo como ele aumentou o seu NOx, que vem da regra da Oca, oxida, cede elétrons, aumenta o NOx. Ele oxidou, porque ele passou de mais 2 para mais 3. Então ele oxidou. Além de colocar o que ele oxidou, a gente vai colocar um delta. O que é o nosso delta? O nosso delta é quantos elétrons houve a diferença. De 2 para 3, o delta é 1. Perfeito? Vamos achar agora, sempre que alguém oxida, alguém tem que reduzir. Vamos achar quem reduziu. Observe que o manganês Mn passou de 7 mais 7 para mais 2. Então iremos colocar aqui, ó. Como ele diminuiu o seu NOx, ele reduziu. Ele reduziu. Quantos elétrons ele reduziu, professor? De 7 para 2. Qual que é a diferença de 7 para 2? São 5. Então, o nosso delta
será 5. É só isso? Ainda não. Nós temos que fazer o seguinte. Depois de colocar quem oxidou, quem reduziu, nós iremos pegar o maior número dos dois. Observe, o ferro 1, ferro 2. Nós iremos pegar sempre o maior. Nesse caso, ferro 2, maior coeficiente. Esse 2 você irá colocar aqui na frente. Vezes 2, igual a 2. O manganês, Mn, como é 1 de um lado, 1 do outro, não irá fazer diferença como nós iremos colocar, porque multiplica por 1. Vai dar 5. Perfeito? Depois de colocar os coeficientes, nós iremos para o próximo passo, que é inverter esses números. Como assim? Está vendo que o 5 é referente ao manganês? Então você irá pegar este 5 e jogar ele para o ferro. Mas tem dois ferros. Tome cuidado. Você sempre joga o número para o lado de maior coeficiente. Como 2 é maior do que 1, o número vai para este lado. Já depois nós pegamos esse 2 e jogamos para o manganês. Como dos dois lados é 1, nós podemos jogar aos dois lados ao mesmo tempo. Mas lembrando, se tivesse um lado maior do que o outro, nós iremos jogar somente no de maior coeficiente, como foi no caso do ferro. Depois de fazer isso, nós iremos achar alguém constante para terminar o balanceamento por tentativa, porque nós temos alguns números de padrão. Observe que do lado de cá nós temos 10 ferros, então do lado de cá nós temos que ter 10 ferros. Que número multiplicado por 1 dá 10? O próprio 10. Observe que nós temos 2 potássios do lado de cá, dos reagentes. Do lado dos produtos, nós temos que ter quantos potássios? 2 potássios. Que número que multiplicado por 2 dá 2? 1. Certo? E para finalizar, nós iremos balancear o SO4. Vamos analisar o SO4 inteiro. Ó, nós temos 2 SO4, 3 SO4, 5 vezes 3, 15. Nós temos 15, 16, 17, 18 SO4. Nós temos 10 aqui, faltam 8 para cá. E por final nós podemos balancear o hidrogênio. 16 hidrogênios. Tem que ter 16 hidrogênios do lado de cá. Quem multiplicado por 2 que dá 16 é o número 8. Então, a solução dessa bagunça inteira seria 2K O4 mais 10 FeSO4 mais 8 H2SO4 5 FeSO4 3 mais K2SO4 mais 2 NNSO4 mais 8 H2O. Então, se você seguir esses passos, você terá o seu balanceamento efetuado corretamente. Lembrando nossa sequência de passos, primeiro passo, colocar o NOx em todo mundo. Oxigênio, menos 2, menos 8. K fixo, mais 1, mais 1. Nós vamos ficar aqui com mais 7. Cloro, hidrogênio, mais 1, cloro, menos 1. K fixo, mais 1, cloro, menos 1. Cloro, menos 2. Menos 1, perdão. Menos 2, mais 2. Oxigênio, menos 2, mais 1. Cloro, 0. Vamos lá agora analisar o que vai acontecer aqui. Depois que nós colocamos o NOx em todo mundo, o que a gente precisa fazer? Achar quem reduz e achar quem oxida. Vamos lá, nós percebemos que o Mn, de novo, ele, pegar a caneta preta, o Mn, de novo, ele diminuiu o seu NOx. Como ele diminuiu o seu NOx, ele reduziu. Agora, depois que a gente colocou que ele reduziu, colocamos quantos elétrons ele reduziu? Nosso delta. Nosso delta será de 5.
Perfeito? Agora a gente vai achar o outro elemento. Mas observe uma peculiaridade nessa equação. O cloro é menos 1 aqui, que foi para zero. Observe a peculiaridade. O cloro apresenta em outros elementos na mesma equação química. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com este átomo primeiro. Já que ele apresenta nos outros, você trabalha com quem realmente está reduzindo. Realmente está oxidando, perdão. Oxida. Por que ele oxida? Porque ele passou de menos 1 para 0. Ele aumentou o seu NOx. Regra da álcool novamente. Oxida, cede elétrons, aumenta o NOx. Ele oxidou enquanto de menos 1 para 1, nosso delta é de 1. Depois que nós achamos nosso delta, nós colocamos um número de maior coeficiente. Mn aqui é 1, aqui é 1, não vai fazer diferença. Vamos multiplicar por 1. Aqui é 1 e aqui é 2, então nós iremos colocar o 2. Depois que nós achamos a nossa relação elétrica, nós iremos inverter. O que estava no cloro, eu jogo para o Mn2. Como os dois têm o mesmo coeficiente, pode jogar nos dois. 5. Observe que aqui é 2 e aqui é 1. Então nós temos que jogar no lado sempre maior. 5. Aqui. Agora nós iremos continuar o nosso balanceamento como sempre fizemos. 2KMnO4. 2 potássios do lado de cá, nós temos que ter 2 potássios do lado de cá. 2 no produto igual a 2 no reagente. Multiplica. Quem que multiplica 1 que dá 2? O próprio. 2. Além disso, nós também teremos o manganês, que já está balanceado, e o oxigênio. 8 oxigênios do lado de cá, dos reagentes. E agora vamos para o lado dos produtos. Nós temos que ter 8 oxigênios. Nós temos 1, que número multiplicado por 1 dá 8. Então, 8. Certo? Então, e por último, nós iremos balancear os nossos hidrogênios. Aqui nós temos 16 hidrogênios. Do lado de cá nós temos que ter 16 hidrogênios. Se nós fizermos tudo correto, o cloro, por todos os coeficientes já terem sido colocados, eles têm que estar já balanceados. Vamos confirmar? 16 cloros do lado dos reagentes. Vamos analisar do lado dos produtos? 10, 14, 15, 16. O nosso cloro bateu como deveria bater. Então, assim, nós balanceamos essa equação química. E esse aqui é o nosso resultado do problema. Na hora que você olhar na apostila, vai estar assim, qual é a soma dos coeficientes? Qual é o coeficiente de tal elemento? Eles nunca vão te colocar os números nas alternativas, então você vai testar os números e descobrir. Normalmente eles vão te pedir a soma, então você vai somar 2, 16 com 2, 2, 8 e 5. Mas aí depende de cada exercício. Além do mais, eu queria agradecer muito o acompanhamento da aula até aqui. Falar que nós encerramos nosso tema de balanceamento por oxirredução e vamos ficando por aqui. Obrigado.